A nossa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre criação de pontos de contato da marca. E nenhuma marca pode ser apresentada em uma folha de papel em branco. Os tomadores de decisão precisam ver a identidade do mesmo modo que o cliente a veria. Então, é preciso pensar, de que forma que essas marcas vão entrar em contato com seus consumidores. E aí isso se dá de diferentes formas, aqui com apenas algumas citadas no nosso livro de referência: cartão de visitas, página inicial do site, anúncio, capa de um folheto, cabeçalho do papel timbrado, um boné. Algumas formas têm sido mais usadas que outras, Cartão de visita, por exemplo, há uma discussão até que ponto valeria a pena ter um cartão de visita ou não. Por outro lado, algumas coisas se tornam imprescindíveis, Hoje em dia, quando a gente tem notícia de algum tipo de negócio, a primeira coisa que a gente faz é procurar na internet de que se trata aquele negócio, maiores informações sistematizadas sobre isso. Então, torna imprescindível para as empresas terem um site, ainda que seja para passar informações, Não precisa ser, às vezes, um site, mas uma página numa rede social, mostrando o que a empresa desenvolve, o que ela faz. Isso é importante. Nosso primeiro ponto de contato aqui apresentado no nosso material é o papel timbrado. Então, ainda que as mensagens de voz e os e-mails tenham se tornado uma forma de comunicação mais usada, o papel de carta ainda não ficou obsoleto. Então, o papel timbrado continua uma aplicação essencial de um sistema de identidade de marca e é um conteúdo importante no mundo dos negócios e transmite credibilidade, frequentemente transporta uma mensagem importante ou um acordo contratual. Então, nossa, mas para que papel hoje em dia, Ok, muitos sistemas em empresas, pelo menos nos trâmites internos da empresa, são feitos hoje em dia em programas, como por exemplo a gente tem no Instituto Disco Virtual, através do qual a gente cria documentos, assina documentos, assina atas de reunião e tudo mais. Mas em especial quando a gente vai lidar com coisas fora da instituição, fora da organização, que a gente precisa formalizar essa relação com outras organizações e instituições, muitas vezes isso se dá por meio de um papel timbrado, ainda que o papel timbrado possa não ser exatamente um papel físico, seja a estrutura de um documento montada no computador. Então aqui tá algumas dicas nesse caso: nunca crie um papel timbrado sem um texto escrito nele. Leve em consideração as dobras do papel, se você for enviar o papel físico, e pesquise o formato correto para outros países. E aqui tem um exemplo de papel timbrado, um contrato da Unimed com todas as especificações aqui que precisam ser seguidas. O cartão de visita. Um bom cartão de visita é como uma grande gravata, você não se torna uma pessoa melhor, mas é mais respeitado. E aí ela é ainda uma ferramenta de marketing relativamente com alguma importância, especialmente hoje em dia, uma forma interessante, assim, porque às vezes eu não quero ficar com o cartão da pessoa, mas muitas vezes eu pego o celular e fotografo o cartão, por exemplo, para eu ter o registro daquela identificação daquele profissional ou daquela empresa. Informações precisam ser de fácil leitura, limitar a quantidade de informações, e aí tem toda uma questão da transmissão de qualidade da empresa por meio da forma como esse cartão é apresentado. Aqui tem algumas ideias muito interessantes de cartão de visita, Esse aqui é um cartão de uma empresa financeira. Esse aqui é um cartão de uma academia, bem criativo. Você tira a parte, o adesivo aqui e sobra uma pessoa mais em forma. Aqui eu tenho um cartãozinho da Tokstok, que você faz as dobraduras aqui e vira uma cadeirinha. Então são ideias interessantes que não é exatamente para que a pessoa tenha o seu contato, o cartão ele pode ser mais do que isso, porque o contato, hoje em dia você vai lá, pesquisa no Google, você sabe o endereço da empresa, o telefone da empresa, é muito fácil de se ter acesso a essas informações, mas pode ser uma forma criativa de transmitir o posicionamento da sua marca e da sua empresa. O site, conteúdo atraente, com som, movimento e cores, cria uma experiência dinâmica e interativa da empresa. O site deve responder prontamente às perguntas: quem é a empresa, por que alguém deveria se importar e o que eu ganho com isso.
porque é muito fácil hoje em dia passar de um site para o outro. Então, se os sites eles não demonstram isso, isso pode fazer com que a empresa perca clientes, né? É interessante, por exemplo, eu compro praticamente tudo online, já comprava antes da pandemia, e aí agora eu estou fazendo compras de supermercado online. E aí, até pouco tempo atrás, em Uberlândia, o único lugar que vendia online compras de mercado era o site do Mercado Varejista. Eu nunca tinha comprado compras de supermercado online, eu já tinha comprado produtos de casa pelo site, por exemplo, produtos de limpeza pela Amazon, mas nunca tinha comprado, por exemplo, mantimentos, verdura, carne pela internet, né? E é interessante, porque uma das coisas fundamentais que tem me feito escolher entre um mercado e outro tem sido a apresentação do site, o quanto são organizados os produtos, como é que ele me possibilita escolher as quantidades. Esse princípio da interatividade facilitada, ele é uma coisa que tem definido o meu processo de compra, né, de compras de casa. Então, acho que isso, especialmente hoje em dia, né, nesses tempos de pandemia, em que as empresas vão precisar estar preparadas para lidar com essas vendas à distância, isso é uma questão importante que elas precisam pensar. Mantenha as metas do site, as necessidades do público, as principais mensagens e a personalidade da marca como foco para todas as decisões. Não force o conteúdo em agrupamentos contraintuitivos, né? Às vezes você quer criar menos abas lá, né? Esse exemplo do mercado é interessante, você coloca lá, né? Alguns mercados que eu entrei funcionava assim, você entrava na parte, por exemplo, de laticínios, e em laticínios não tinha leite. Aí você tinha que entrar numa outra parte, eu nem lembro onde era, acho que em bebidas, e aí o leite estava lá. Então, não, assim, se você não tem uma lista de compras, né, você vai ter que ficar dando busca lá, ou se você não quiser visitar todos os links do mercado, você vai precisar da busca para ver se acha. Os sistemas de busca nem sempre são muito aprimorados. Né? Essa semana mesmo eu achei interessante, eu entrei no site do Magazine Luiza para fazer uma pesquisa, e o site, logo que eu entrei, eles abriram uma pesquisa de opinião, que é muito interessante, demonstra, por exemplo, a preocupação da empresa, né, nesses tempos em que as pessoas estão comprando provavelmente muito mais online, em oferecer um site que atenda às necessidades do público, né? E aí eu, como professora e pesquisadora, eu sempre, quando aparece uma pesquisa, eu faço questão de responder, porque eu sei o quanto é difícil de conseguir respostas em pesquisas. E aí eu respondi, eu achei interessante, porque eles perguntavam sobre o mecanismo de busca, sobre as categorias dos produtos vendidos, sobre as informações dos produtos, se você tinha entrado só para fazer uma pesquisa ou se você tinha comprado alguma coisa, se você não tivesse comprado, por que você não tinha comprado e de quem que você estava comprando. Então, tudo isso é importante saber, né? Se o consumidor não tinha encontrado o item que ele estava procurando. Era uma pesquisa relativamente extensa, achei interessante também para a gente pensar em pesquisa de marketing, porque eles apresentaram a pesquisa em duas partes, uma parte mais básica, mais rápida, e aí você terminava essa parte e aí ele abria a possibilidade para você continuar numa pesquisa mais aprofundada, ou seja, para quem está com um pouco de preguiça, tipo, já contribuí, ok, né, você não invalidava o questionário, você tem a possibilidade de salvar essas respostas iniciais, mas para quem quisesse, né, responder mais, eu respondi tudo, então você tinha ali, tipo, o dobro de perguntas a serem feitas para quem continuasse ali a responder, quem quisesse, né, continuar respondendo, que é interessante, achei essa estratégia bem interessante. Então, tem testes de usabilidade, lembrar dos que precisam de ajuda. Então, hoje em dia, né, está se tornando cada vez mais comum observar a questão da acessibilidade, perguntar, né, a cada passo se a mensagem está clara, se o conteúdo é acessível e se a experiência com o site é positiva. Nós temos os favicons, né, que são como uma plaquinha em miniatura, são os íconezinhos localizados na barra de endereços do navegador, e aí é possível personalizar, né? Aqui nós temos algumas ferramentas para gerar favicons, vocês podem experimentar, são ferramentas gratuitas aí.
a partir do símbolo da marca, e aí é interessante que seja o símbolo, né, porque é uma coisa bem visual, é possível criar aqui o favicon da sua empresa. Uma outra questão interessante é a sinalização, né, as placas sinalizadoras, nas ruas e nos arranha-céus da cidade, em museus, aeroportos, a sinalização funciona como forma de identificação, informação e publicidade. A legibilidade, visibilidade, durabilidade e posicionamento devem conduzir o processo de design. É preciso também observar a distância entre as placas, a velocidade que as pessoas vão passar por aquela placa, né, para ver se ela faz algum sentido. Por exemplo, se for uma via de trânsito muito rápido e que passa mais carros do que pedestres, até que ponto será que faz sentido ter uma placa dessa? A luz, a cor e o contraste afetam aqui a legibilidade. Deve considerar o tráfego de pedestres e de veículos, né, como eu falei, e as restrições de zoneamento. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu fiz uma pesquisa no semestre passado para saber, não sei se eu cheguei a comentar com vocês, acho que sim, para saber quem fazia esse trabalho aqui em Uberlândia, né? Na verdade, eu descobri depois que a empresa precisa participar como se fosse do processo de licitação. E aí uma única empresa faz essas placas, né, para propaganda de outras empresas. E é interessante porque a empresa que faz Uberlândia, inclusive, ela não é nem uma empresa, ela não é uma empresa física que existe aqui. Eu entrei em contato com a empresa para saber maiores informações e aí eles me mandaram um telefone, eu mandei um WhatsApp, e aí um cara lá de Florianópolis entrou em contato comigo para me passar informações. Foi bastante solícito, porque em geral quando a gente busca informação assim, as pessoas acham que é cliente, né? Eu sempre explico que não, que eu sou professora buscando informação e tal. E aí eu achei bem legal, porque o cara me passou as informações de quanto custava, quanto tempo ficava, esse tipo de coisa. Então aqui, né, a Plamark, ninguém vira a página, ninguém desliga, é o campanha aqui deles, né, de divulgação das placas. Uma outra coisa importante que pode traduzir a identidade de marca é o design de produto. Então, os melhores produtos antecipam as necessidades e comportamento do cliente, expressam a promessa de marca, são fáceis de usar e entender, dispõem de diferenciação significativa e produzem indicações de usuários. Então, tudo isso aqui está envolvido, né, no processo de design de produtos, especialmente quando a empresa consegue lançar um produto inovador no mercado, né? Aqui tem alguns exemplos aleatórios que eu achei interessante. Uma empresa dinamarquesa criou um freezer para latinhas de cerveja que não usa energia elétrica, né? Ele consegue armazenar até 24 latinhas que ficam no subsolo, que é gelado, então consegue manter a temperatura, consegue resfriar, né, a temperatura da cerveja. Aqui tem uma outra perspectiva de geladeira sustentável, que também funciona sem eletricidade. Esse modelo aqui eu achei super interessante, porque ele viabiliza, nesse caso aqui, manter alimentos, por exemplo, né, de agricultura familiar em locais isolados, sem que esses alimentos se percam, né? Tem, por exemplo, já visitei alguns assentamentos em que os assentados, né, os sem terra, eles produzem nos assentamentos e são lugares, eu já visitei um lugar extremamente isolado, sem infraestrutura, sem energia direito, e aí uma ideia dessa seria uma forma, né, de conseguir manter a produção por um determinado período de tempo, né, que é o exemplo aqui. Tem esse outro exemplo aqui de um indiano que conseguiu produzir também uma geladeira que funciona sem eletricidade por um preço bem acessível, R$135. É um produto feito com cerâmica, né? E a água é o que ajuda a resfriar, refrigerar os alimentos aqui. E aí ela também produz, a mini geladeira tem uma torneira que libera água fresca para ser bebida. Uma outra forma de ponto de contato importante da marca é através da embalagem, né? Muitas embalagens não indicam sequer o local da abertura, a maioria ainda hoje só pode ser aberta com unhas, boca ou tesoura, conforme as habilidades de cada consumidor ou seu desespero. A gente chegou no semestre passado a ver um videozinho sobre isso, né? E aí essa aqui é uma questão muito interessante, porque eu acho que
muitas empresas vão ter que rever o design de embalagens delas depois desse processo da pandemia, né? Eu, por exemplo, nos meus momentos de compra atualmente, eu tenho dado preferência para comprar, por exemplo, produtos que venham em embalagens plásticas, porque as embalagens plásticas elas podem ser lavadas, né? Então, por exemplo, a farinha de trigo, que é uma coisa comum de vir em saco de papel, né? Embalagens, aquelas embalagens de papel. Eu tenho preferido comprar que vem na embalagem plástica. Amido de milho, que muitas vezes a caixinha é de papel. Quando eu encontro, eu estou preferindo comprar a que vem em saco de plástico. As embalagens, alguns lugares eu tenho comprado, e aí eu tenho percebido que as coisas têm vindo em duas embalagens. Por exemplo, tem uma padaria aqui perto de casa, e aí meu marido foi lá umas 3 vezes, desde quando a gente está em quarentena. E aí nessas idas até a padaria, ele chega, né, a gente vai lavar as coisas que ele comprou e tal. E aí eu percebi, por exemplo, que alguns itens, por exemplo, como pãozinho, o queijo, trança, amendoim, eles estão vindo com uma embalagem que protege o produto e uma outra embalagem. Então, facilita bastante, né, o processo. Você pega ali, você corta, joga a embalagem que estava em contato com o público externo fora e você pode manter o produto na embalagem interna tranquilamente, né, com todo cuidado e tal. Então, isso é uma questão importante. E as embalagens evoluíram muito, não vou entrar nessa perspectiva, né, de discussão, a gente já falou um pouco disso mês passado, vocês têm aí a disciplina de design de produto, mas temos embalagens, esse aqui é um ótimo exemplo, é impossível abrir uma embalagem dessa sem ter uma tesoura, ou abrir uma lata dessas, né? Se ela não tem aquele selozinho aqui em cima para você puxar e tirar o ar, você tem que usar uma faca na beirada do vidro. A gente viu, né, a divulgação da propaganda do Listerine, de como abrir a embalagem, que é uma coisa que os consumidores têm dificuldade. E aí aqui uma situação crítica que, com certeza, se a gente tiver um pouco de juízo, a gente não vai fazer mais isso, né? Eu era uma pessoa que abria muito as coisas com a boca, né? Então você vai numa lanchonete e tal, tem aqueles sachêzinhos de ketchup, e aí você não consegue abrir o negócio, você vai, pega o cantinho do dente ali e corta. E aí já não era apropriado, hoje em dia, né? É absolutamente desaconselhável. Mas o Laboratório de Microbiologia da UFRJ analisou a segurança microbiológica das embalagens plásticas descartáveis, como ketchup, mostarda, maionese. E aí, numa amostra de 285 unidades, mais de 70% tinham contaminação por fungo, 82% por bactéria e 66% por estafilococcus. Então, além disso, em mais de 10% foram encontrados coliformes fecais. Ou seja, gente, não dá para ficar colocando a boca em embalagem de jeito nenhum. Já não dava hoje em dia mais do que fezes, fungos e bactérias, né? A gente ainda tem a possibilidade aí de brinde de ter um vírus na embalagem do produto. O bom design de embalagem vende. Projetos padronizados de embalagem é compreensível para pequenas e médias empresas, mas é justamente nesses segmentos que muitas vezes aparecem ideias inovadoras. Muitas vezes as pessoas optam por pegar um produto na prateleira por conta da embalagem, né? É um cartão de visitas da maioria das marcas. A prateleira é um ambiente de marketing mais competitivo que existe. Então, tem o ponto de contato emocional, especialmente nos hipermercados, onde a competição visual é muito grande. O impacto visual não se refere apenas ao acabamento gráfico na embalagem. Os consumidores, né, nós somos muito táteis, né? A gente gosta de pegar, de observar. A questão da leitura do rótulo é uma questão importante. Então, tem praticidade, ergonomia, resistência, funcionalidade, a questão da preservação do meio ambiente, né, de ser uma embalagem sustentável ecologicamente. E aí tem a questão do histórico de deslealdade, a necessidade emocional das pessoas em resolverem frustrações de consumo quando elas se sentiram, né, decepcionadas aí com o consumo de alguma marca. O posicionamento é fundamental para a definição da estratégia da embalagem. Então, aqui é um ótimo exemplo, né, o produto da Natura, o Soul,
que quando você vira de cabeça para baixo para poder usar, vira nós. Então é um produto sustentável, tem toda a pegada da natura, com foco na sustentabilidade ambiental. Considere o ciclo de vida completo da embalagem e sua relação com o produto. Então, precisa olhar fonte, impressão, montagem, acondicionamento, preservação, expedição, uso, reciclagem, descarte. Eu achei interessante, a primeira vez que eu tive alguma reflexão sobre essa questão da embalagem foi logo que eu entrei na faculdade. A gente foi visitar Caramuru, em Itumbiara, que é uma empresa que produz óleo, né? E aí eu nunca tinha pensado sobre isso. Na época eles ainda produziam lá as latas de óleo, que hoje em dia a gente não encontra mais nos mercados, é tudo PET, né? E aí eu nunca tinha pensado, observado que o litro do óleo não é 1 litro, né? São 900 ml. E aí, na época, o cara lá da Caramuru explicou pra gente que os 900 ml tinham a ver com o acondicionamento do produto. Eu achei bem interessante, isso me chamou bastante atenção. A maioria das empresas entrega a responsabilidade pela reciclagem para os consumidores, distribuidores e sistema público de limpeza. Então, isso é uma questão que algumas empresas estão mais atentas hoje em dia. A gente viu no semestre passado, não sei se vocês se recordam, mas aquele vídeo da cerveja que fez embalagens que são comestíveis para animais marinhos, porque muitas das embalagens iam parar, né, nos rios e aí vão parar no oceano. Então, todo o processo criativo e o quanto o consumidor hoje em dia muitas vezes está disposto, se ele tem grana, a pagar mais por iniciativas como essa. Aqui algumas embalagens de destaque, Nike Air, aqui do relógio à prova d'água. Achei isso aqui bem interessante, porque muitos consumidores, né, ficam em dúvida, será que é a prova d'água mesmo? E aí o relógio vem dentro de um saco de água, então, ou seja, é a prova d'água mesmo. O prêmio aqui eu achei bem interessante, o prêmio de embalagem 2017 da Danoninho. Mais do que ser um produto bonitinho, ele criou um produto que é possível ficar fora da geladeira por 5 horas. Então, os pais, né, que tinham desejo de mandar um produto como esse na lancheira do filho, tinha essa questão de o tempo que esse produto ficaria fora da refrigeração. E aí o Danoninho resolveu isso aqui, fez uma embalagem que teoricamente a criança consegue abrir sozinha. Eu não compro esse tipo de produto, então não sei se de fato é tão fácil assim de abrir, mas essa questão de ficar fora da refrigeração é bastante interessante. Eles ganharam aqui o prêmio, um dos prêmios aqui de embalagem brasileira de 2017. Tem uma outra embalagem aqui também que foi premiada. É interessante porque a empresa se chama Nath Verde, e aí isso aqui, por exemplo, é uma embalagem que traz uma sobrecoxa de frango. Então, quando você lê esse Nath Verde, você fica com a sensação de que é um produto vegano, né? E não é exatamente isso. Eles desenvolveram uma embalagem diferenciada na categoria, mostrando todos os atributos do produto de forma clara e direta. O processo de embalo não causa nenhuma ação poluente, o aproveitamento dos insumos não gera sobras e aparas consideráveis, e os principais insumos da embalagem, a bandeja, o filme e o rótulo, são recicláveis. A embalagem apresenta um elemento gráfico central que reúne todos os diferenciais do produto de forma clara e direta, reforça as tecnologias de segurança alimentar e a essência da marca. Então, olha que interessante, o foco aqui, né? Vou olhar para as nossas, mas Nath Verde está vendendo sobrecoxa. Ok, o foco deles é a embalagem, é a sustentabilidade. Não estou dizendo que eu vendo aqui, né, a melhor carne de frango do país. Estou dizendo que eu estou te vendendo uma carne, mas que essa carne, ela está vindo aqui toda embalada em processos que são completamente recicláveis. Os ambientes também podem ser, né, pontos de contato da marca. Não raro, o design e o clima de um restaurante são atrações maiores do que a sua arte culinária. A arquitetura externa é uma oportunidade para estimular o reconhecimento imediato e atrair clientes. Isso que eu achei muito interessante, eu comentei, não sei se na sala de vocês eu cheguei a comentar, mas acho que sim, quando a gente falou de negócios inovadores no semestre passado,
eu cheguei a comentar com vocês sobre o Banco do Cofre em São Paulo, né? Era um banco antigo que foi inutilizado, e aí hoje funciona a Fundação Santander lá. E aí no subsolo do prédio, que é gigantesco e é utilizado para exposições de arte, de cultura, no subsolo do prédio tá lá o cofre do banco. E aí, desse antigo banco, e eles fizeram o cofre virar um bar, muito interessante. E aí eu tive a oportunidade agora, nas férias do final do ano, a gente foi passear em São Paulo, e aí a gente foi na exposição da Tarsila do Amaral, lá na exposição Santander da Tarsila do Amaral. E aí quando a gente saiu da exposição, estava chovendo muito em São Paulo. E aí o bar do banco estava aberto, o bar do cofre. E aí a gente pensou, nossa, né? Deve ser caríssimo e tal. E aí a gente acabou, né? Nós estávamos com um casal de amigos, eu, meu marido, os nossos 4 filhos pequenos, à noite em São Paulo. E a pé, a gente estava sem carro esse dia. E os amigos também com crianças, e não tinha como sair de lá da Fundação Santander. Então a gente acabou indo lá conhecer o Bar do Cofre e foi uma experiência muito interessante. Todo o ambiente é muito acolhedor. Gente, um atendimento assim incrível, os preços super razoáveis. Comi um croquete, um pastelzinho lá que é difícil encontrar outros tão bons assim. E foram extremamente atenciosos, né? A gente estava com um bando de menino pequeno, né? De 2, né? No caso, meu mais novo tinha 2 anos, de 2 a 12 anos. E eles tiveram um atendimento fantástico, que também constrói, né? A identidade da marca. E a gente foi super bem atendido, e lá dentro é bem interessante, porque aí os setores de dentro do cofre, o cofre é gigante, né? É gigante assim, nunca tinha entrado num cofre de banco, então não sei comparativamente se é maior ou menor do que outros cofres. Mas o cofre é bem grande, eles deixam... dentro tem vários outros cofres, e aí inclusive tem um cofre lá que é para as pessoas que estiverem lá no bar tentarem abrir o cofre e tal, tentar adivinhar o segredo. Bem interessante a proposta. Bom, enfim, é preciso compreender as necessidades, preferências, hábitos e aspirações do público-alvo, criar uma experiência especial, única e alinhada com o posicionamento da marca. Com certeza, esse exemplo que eu dei para vocês foi uma experiência única, muito interessante. Criar uma experiência, um ambiente que facilitem a compra para os consumidores e os inspire a voltar sempre. Considerar coisas como o espaço visual, a acústica, a questão olfativa, a questão tátil, o quanto de calor faz no lugar. E aqui, tanto experiências boas quanto ruins marcam a experiência de compra do cliente, né, no ambiente de compra. Quando a gente ainda podia frequentar o shopping, tem uma loja de produtos de beleza no Center Shop que fica logo antes da praça de alimentação. Não estou me recordando agora, acho que não sei se é uma Cristal, uma loja grande. E aí eu entrei lá um dia para comprar um shampoo para as crianças, e o cheiro dentro da loja estava absolutamente insuportável. Era um cheiro de ranço, assim, de gordura, numa loja de produtos de beleza, não combina. E aí quando eu fui pagar no caixa o produto, eu perguntei, falei, nossa, mas que cheiro é esse? E aí a caixa falou que era comum ter aquele cheiro naquele horário, era de noite, assim, que era o momento em que a praça de alimentação funcionava mais, e que aí isso fazia com que a tubulação, não sei de que forma, o ar que chegava dentro da loja era o ar que passava ali na praça de alimentação, e por isso tinha um cheiro tão forte, mas extremamente prejudicial para o negócio. A M. Martin, né, que é uma loja conhecida por a experiência olfativa da marca, inclusive a M. Martin vende a essência, né, do cheiro da loja. É uma loja que vende produtos de cama e mesa e banho, e eles têm um cheiro muito bom, muito característico. Eles vendem a essência do cheiro, e era uma loja que ficava muito próxima desse local também. Depois eles mudaram o lugar no shopping, e eu fiquei pensando que talvez uma justificativa para a mudança de espaço talvez tenha sido esse cheiro, né? Não dava para manter a loja ali naquele lugar. Compreender que a questão da luz, das fontes de iluminação, então tem toda a questão de lugares mais aconchegantes com luz mais baixa, amarela, ao invés de luz branca.
Fazer o design de um espaço que seja sustentável, durável, limpo e fácil de manter. Considerar as necessidades de clientes deficientes, isso é uma questão também muito importante hoje em dia. Infelizmente a gente tem ainda um absurdo, né, a forma como os negócios se relacionam com clientes deficientes. Teve uma aluna do curso de marketing que escreveu um TCC sobre experiências de compra de pessoas cegas. E é interessante porque até a gente entrar em contato, né, mais diretamente com o tema, a gente não pensa muito em algumas questões quando a gente não passa por aquela dificuldade. E aí a aluna foi pesquisar quais dificuldades e como é que os cegos faziam compras. E aí foi muito interessante, porque coisas, por exemplo, tem supermercados que a reposição de mercadorias é feita de forma bastante desorganizada. Então eles esparramam, né, caixas pelo mercado todo. Imagina para uma pessoa que não enxerga a dificuldade de ficar desviando tatilmente dos obstáculos que aparecem pelo caminho. E aí são vários obstáculos, né? Uma ida no supermercado a gente consegue observar vários lugares que ficam com acesso dificultado. Muitos produtos não têm informação em braille, por exemplo, para as pessoas comprarem. E as embalagens são muito parecidas, as empresas não se importam muito com isso. Então, eu vou comprar, por exemplo, uma embalagem de milho ou de ervilha. As duas são exatamente iguais. Como é que eu vou saber que um produto é milho e outro é ervilha? Não tem como. Ou uma seleta de legumes. Eu vou lá na prateleira e vou ter 3 latas exatamente iguais. Então, se eu for uma pessoa que é deficiente visual, eu não vou conseguir comprar um produto desse sem ter ajuda, né? E aí o interessante era que os espaços e os locais permitissem essa autonomia. Uma outra questão, hoje, por exemplo, né, tendo tido vários filhos pequenos, uma questão que eu nunca tinha me atentado era para a acessibilidade das calçadas e rampas de entrada nos lugares. Muitos lugares não tem rampa de entrada, então pessoas que são cadeirantes, eles têm muita dificuldade de ter acesso aos locais. Além de não ter acesso aos locais, muitas vezes, por exemplo, em lojas, eu já andei várias vezes, eu estava com meu filho pequeno, como eu moro aqui no centro, eu saí de carrinho para comprar alguma coisa e, por exemplo, fui comprar uma roupa, né? E cheguei na loja, estava com o carrinho de bebê, o bebê lá, bonitinho e tal, não tem como você experimentar uma roupa com o bebê no colo, obviamente, né? Você precisa deixar o bebê no carrinho. E aí, o vestiário que era para ser de deficiente físico estava ocupado com o estoque de mercadoria, por exemplo. E aí como é que você faz, né? No caso, se for um deficiente físico, como é que você experimenta uma roupa sem ter espaço para você entrar com uma cadeira de roda num provador que era para ser um provador destinado a você? Então isso é muito complicado, mesmo com o bebê, né? Como é que você vai experimentar uma roupa? Você vai deixar o bebê do lado de fora do provador? Muito complicado, né? Se o bebê ainda estiver dormindo, ok, mas estiver acordado, como é que você faz para deixar o bebê lá de fora e você entrar no provador? Então, isso são questões que as empresas não, assim, elas não se importam muito ainda, muitas delas. E quem se importa passa a ser um diferencial importante. Aqui o ambiente, né? O ambiente externo por si só, ele pode ser um ponto de contato da marca. Aqui tem o Nacional, né? Essa parte de concreto aqui, que foi construída ali no Nacional do começo da Rondon. Os veículos, eles podem ser pontos de contato interessante, são telas novas, grandes e móveis, então os ônibus, por exemplo, podem cumprir esse papel. Os carros, né, da Mary Kay, todo mundo que vê um carro rosa já sabe que o carro é da Mary Kay, então a marca criou uma identidade com esses carros. Red Bull também, bastante característico. Aqui eu tenho material efêmero, então eu tenho brindes, que são materiais que têm vida curta. Até que ponto é interessante eu manter, né, brindes da minha empresa? Depende. Depende especialmente da qualidade do brinde que você vai fornecer, porque aquilo reforça a qualidade da sua empresa. Então, vou dar uma caneta com o nome da minha marca. Ok, mas aí você dá a caneta e a caneta não escreve. Então, isso não é legal para sua marca. Esse tempo atrás eu fiz parte de um programa de emagrecimento e aí tinham vários patrocinadores, o programa, e tinha uma noite de abertura, foi bem interessante.
E aí nessa noite de abertura, era tipo um coquetel de abertura com comidas saudáveis para fazer divulgação das pessoas que vendiam marmitas saudáveis, castanhas, né? Os produtos aí que o povo que malha compra, os whey da vida e tudo mais. E, e aí veio um kitzinho, a gente ganhou nessa noite, nesse coquetel, um kit da pessoa que estava, no caso era uma médica que estava conduzindo, né, o processo. E é interessante porque aí na bolsa, por exemplo, veio uma água, que é uma água teoricamente com uma alteração positiva de pH, não lembro direito explicar, mas enfim, a água estava lá fazendo propaganda. Tinham várias coisas dentro, mas aí a questão é, aquilo ali faz algum sentido? Nesse caso fazia, né? Tinha uma série de produtos que tinham a ver com o processo de emagrecimento e tudo mais. Então as empresas precisam pensar nisso. Eu vou dar uma mochila, mas essa mochila, a primeira vez que o meu consumidor usar, ela vai rasgar, então vale a pena investir nisso? São coisas que as empresas precisam pensar e até que ponto também aquele brinde que eu estou dando tem alguma relação com a minha marca. Porque eu posso ter ideias interessantes de brindes que façam sentido para o meu consumidor. Por exemplo, se uma academia dá como brinde uma garrafinha de água, aquilo ali faz todo sentido. Por quê? Porque enquanto eu estou malhando, em geral, eu consumo, né, água. Então é legal ter uma garrafinha. E aí é legal a academia me dar uma garrafinha. Mas a academia me dá uma caneta, não sei até que ponto é interessante uma academia me dar uma caneta. Então os negócios eles precisam pensar em que tipos, né, de material eles vão produzir que leve o nome da marca e que faça algum sentido para a empresa. Uma outra questão são os uniformes, são oportunidades de manifestação de fé das empresas. Para despertar os sentimentos de lealdade e compromisso, as empresas necessitam oferecer às pessoas os elementos materiais que facilitem a sua manifestação de fé. Então aqui a gente tem bandeiras, rituais, códigos de conduta, nomes, posicionamento de marca. Quanto mais próximas as pessoas estiverem da essência da organização e dos seus símbolos, quanto mais tempo elas se dedicarem a entender e valorizar os códigos subliminares da relação, menos elas se preocuparão com o ganha-ganha das relações. E aí aqui a gente tem, os uniformes são roupas que comunicam. Os melhores uniformes causam orgulho e são adequados ao local de trabalho ou ao ambiente. A maneira como o funcionário se veste afeta todo o modo como o indivíduo e sua organização são percebidos. Aqui é interessante porque também tem por trás a questão do posicionamento de marca. A gente foi fazer uma visita em São Paulo, esse mês passado, com os alunos da logística. Eu achei muito interessante, porque a gente foi visitar um centro de distribuição de uma grande empresa e os funcionários que trabalhavam na separação dos produtos, eles trabalhavam de camiseta, bermuda e chinelo. Achei até o chinelo meio muito por questão de segurança, assim, chinelo ou sandália, que eu quero dizer, eles não precisavam usar sapato fechado. Por quê? Porque por mais que eles tenham organizado o sistema de ventilação do centro de distribuição, era um local gigantesco, não tinha como colocar, por exemplo, um ar-condicionado, a empresa ia falir pagando a conta de energia elétrica, mas tinha uma ventilação que era razoável, mas o lugar era muito quente. Então eles permitiam aos funcionários a questão, o ponto central ali era o conforto para os funcionários trabalharem. Achei interessante. As empresas aéreas são empresas aí que se destacam, né, pela constituição do look aí, do uniforme. Eu achei muito legal. Uma das últimas vezes que eu viajei pela Gol e aí eu estava lendo sobre os novos uniformes. E aí a empresa, ela chamou os funcionários para eles dizerem o que eles preferiam. Porque, por exemplo, ao ouvir os funcionários, eles descobriram que muitos funcionários, por exemplo, um pouco mais gordinhos, ficavam insatisfeitos com o modelo da calça ou da camisa que era utilizada. Ou, inclusive, tinha uma funcionária de baixa estatura, que tinha, né, que tinha nanismo, e aí eles, inclusive, incorporaram a opinião dela sobre o processo e criaram um uniforme específico para ela. Então, isso mostra a valorização também do funcionário. Então, tem questões muito importantes. Eu preciso pensar não só na visibilidade, mas na facilidade de vestir, se aquilo é confortável, se reflete a imagem desejada pela empresa. Todas essas questões precisam ser pensadas. E aqui a nossa última atividade referente à estruturação do processo da criação da marca, que é criar o design de identidade pensando nos pontos de contato.
Então, verificar como expressar a coerência e consistência, se a assinatura funciona, se é diferente o suficiente da concorrência, a questão de reduções e ampliações, se isso é possível em relação aos pontos de contato, se essas mudanças mantêm o impacto da marca, se a impressão continua legível em impressão reduzida, se funciona em diferentes mídias, se funciona na internet, se pode ganhar movimento, se funciona em preto e branco. Então aqui, para vocês escolherem aqui, de duas não, a gente vai manter as 3 que a gente tem feito até agora. Então vocês vão escolher 3 e elaborar uma visualização de 3 pontos de contato de cada uma delas. Aliás, pode ser 2, podem ficar com as 2 aqui. Duas das 3 marcas que vocês trabalharam até agora, vocês vão escolher 3 pontos de contato para cada uma delas. Então, quais os pontos de contato? Depende do meu negócio, é o que vai fazer sentido, né? Então, pode ser veículo, pode ser site, pode ser favicon, pode ser qualquer coisa que faça sentido da sua marca ser expressa. No caso de aplicativos, né? Às vezes o layout do aplicativo. E a outra questão, como você poderia deixar claro a sua identidade corporativa por meio de uma exposição de sua marca e um ponto de contato. Então, essa é uma questão para vocês pensarem aí. Qual ponto de contato que refletiria melhor a identidade corporativa da marca?